Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Palhetada. Estamos chegando aqui hoje a gente tem um rostinho novo aqui no nosso podcast, tem um rostinho assim, peculiar, diferenciado, para conversar com a gente hoje sobre criatividade. E voltando a fazer toda a apresentação aí, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui para contribuir como um cara curioso e que é um amador da música, assim, da guitarra. E para vocês aí apresentar agora o Léo. Fala para eles, Léo. Quem é tu? E aí, guitarrista, beleza? Leonardo falando aqui, como é que vocês vão? Tudo certo? Então, como o Dallas já falou, nesse vídeo a gente hoje vai falar um pouco sobre criatividade e a gente trouxe um baita guitarrista hoje para participar dessa conversa, para acrescentar cada vez mais, trazer mais conteúdo, trazer cada vez mais uma experiência diferenciada para vocês, e espero que hoje seja uma conversa melhor do que foi da última vez e a próxima ainda melhor. Beleza? E aí, Pablo, beleza? Como é que tá, gurizada? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem aí. Mais um episódio do nosso Palhetada, querido Palhetada, episódio aí, terceiro que a gente tá gravando. E hoje a gente tem a participação muito especial de um grande amigo meu de muito tempo, parceiro de banda, parceiro de composição, parceiro de guitarras, de cerveja e de muitas outras coisas aqui que a gente nem pode falar. Tem que segurar, né, cara? Segura, para por aí. Rudy Saltiel, a gente toca juntos na banda Pedra de Roseta, somos os dois guitarristas da banda, a banda autoral, e nós somos os compositores e tal. Então, em função dessa parceria e dessa afinidade musical, energética, espiritual, sexual, tudo mais que a gente tem, a gente trouxe esse grande guitarrista para trocar uma ideia com a gente e com certeza vai acrescentar bastante aí no nosso conteúdo, vai ter muita informação bacana, histórias interessantes para contar para vocês. Fala aí, Rudy, como é que tá, velho? Tudo certo? Cara, é uma honra eu estar aqui, ser convidado hoje, estar junto com vocês aqui. É uma honra estar junto com o Pablo, que é, além do trabalho que a gente tem junto na Pedra de Roseta, tocar junto com ele é um aprendizado muito grande, né? E ter a possibilidade de estar hoje com essas outras duas crianças barbudinhas aqui, e engraçadas e inteligentes. Eu me sinto lisonjeado pelo convite e com certeza vamos bater um papo aí sobre criatividade, enfim, coisas afins do mundo da música e da guitarra. Show de bola. Massa. E Rudy, já tem uma perguntinha aqui que eu pensei. Ué. Como que foi a primeira suruba com o... Não, tô brincando. ó a Tourette. Não, mas cara, eu tava pensando aqui, quando tu começou a te apresentar, me bateu o estalo assim, cara, quando que tu teve o teu primeiro contato com a guitarra? Tipo, quando é que tu começou a te apaixonar pela guitarra, quando pegou a primeira guitarra na mão? Cara, o meu primeiro contato, na verdade eu comecei tocando violão, né? O meu pai era gaiteiro, acordeonista. E, enfim, a música começou muito cedo na minha casa, apesar de meu pai não ser um músico profissional e tal, mas ele sempre gostou muito de música. Eu cedo comecei a tocar aquela coisa de violão popular, assim, né? Comecei a fazer umas aulas na Musicinos, que ainda existe aqui em São Leopoldo. E eu conheci, na época, ali por uns 12, 13, 14 anos, eu conheci um cara que foi importante na minha vida, aí, que é o Luciano Reis, que é um guitarrista que ainda tá no giro aí do mundo do rock, enfim. E o Luciano era um cara interessante, assim, pela cultura que ele tinha do rock and roll. Era um cara muito fã de Black Sabbath, por exemplo, sabe? E aquela coisa, né, cara, tu guri, eu não me lembro como que eu conheci o Luciano. E o Luciano, ele tinha uma coisa assim, era um cara, ele curtia muita música, ele conhecia muito de rock, muito, muito mesmo. E ele chegava na casa dele, assim, o Luciano devia ter uns, cara, 300, 400 vinis no chão, assim, de rock and roll. Velho, e eu comecei a ir todas as tardes na casa dele, assim, e ele, na época, ele tinha uma banda, o nome da banda era Linha Imaginária, e eu comecei a seguir a Linha Imaginária, cara, ia junto com eles, cara, e tipo assim, chegava lá e metia o mãozão no meio do bolo de vinil lá, e disse, pá, velho, o que é isso aqui? Tipo, cara, isso aqui é Uriah Heep. Pá, Uriah Heep, o que é isso? Cara, ali, comecei som progressivo, que ele ouvia muito e tal. Meu, eu comecei a me apaixonar pelo lance do rock and roll, do lance da sonoridade, sabe? E o lance da guitarra, né, cara?
Ele era um cara, assim, que ele mexia muito em guitarra, sabe? Ele era um cara que gostava muito, assim, aquele cara que manjava muito de madeira, que manjava muito de captação de guitarra. E isso, cara, eu trago para mim até hoje, sabe? Tanto é que o Pablo, a gente conversa muito sobre isso, assim, o Pablo é um cara que ele mexe muito no lance de sonoridade também. Eu te diria hoje que talvez a minha grande paixão na música, cara, seja até mais a sonoridade, assim, que é uma coisa que me deixa enlouquecido. A sonoridade da guitarra, a sonoridade do rock and roll, sabe? E eu levei muito tempo, cara, pesquisando, assim, tentativa e erro. Tu vai evoluindo, né? Mas, enfim, só voltando rapidamente, eu comecei com uns 14 anos, eu acho 13, 14 anos, ganhei da minha mãe uma guitarra tonante, nunca me esqueço disso, fui comprar numa banda de baile lá em Porto, cara, os caras cheios de equipamento, era uma tonante verde, cara, não afinava nada, né, meu? Eu achava que era mega, assim. Bah, o cara é surdo, né, cara? Tipo assim... Mas, enfim... E a partir dali foi indo, cara. Depois eu comprei uma Janine Stratosonic. Lembro bem disso, era muito parecido com um modelo que o David Gilmour tinha. Cara, e comecei principalmente assim, nesse lance da sonoridade, de pesquisar muito. Comecei a me envolver muito com o lance de pedais, testar tudo que era tipo de pedal, sabe? Conversando muito com ele, assim. Enfim, cara. Aí eu fui me desenvolvendo, sabe? Que época foi tudo isso? Cara, pô, se eu disser aqui, eu vou me entregar, né? Mas foi 87, eu acho, cara. Eu sou de 74, tenho 46 anos. Ali por 80... Eu comecei a tocar violão antes, né? Eu comecei a tocar violão ali por 82, 83, mais ou menos. Eu tava com uns 8, 9 anos. Mas, cara, aquela coisa de violão popular ali, né? Enfim. E eu não tinha essa cultura em casa de rock and roll. Quando eu conheci ele, cara, o meu mundo, assim, explodiu muito mesmo, sabe? E, cara, teve uma época, eu não diria que eu fiquei bitolado com o rock, mas nada que fosse fora do rock era legal, entende? Acho que todo mundo passa, eu espero que todo cara que queira se tornar um bom músico passe por isso, assim, de achar que o rock não é melhor, o rock é muito massa, né? Mas que existem outras possibilidades. Mas durante muito tempo, tudo que eu ouvia fora do rock and roll, eu achava que era ruim, porque eu não tinha a capacidade de entender a musicalidade da coisa no geral, sabe? E foi uma escola, né? O rock para mim foi uma escola, assim, uma escola de sonoridade, principalmente, assim, dos sons, dos timbres, né? E com o tempo, depois comecei a tocar em outras bandas pop, tocar na noite, a minha mente foi abrindo bastante, assim, tanto é que hoje, cara, eu posso dizer que eu gosto não posso dizer que gosto de tudo, mas eu gosto de muita coisa, sabe? Eu gosto de muita coisa e isso foi importante para ir compondo esse lado musical meu, né? Porque, sinceramente, eu não me considero um grande instrumentista, mas eu me considero, cara, um bom músico e me considero um cara que quando precisa tirar o lance da cartola, vem a criatividade. E eu acho que foi nessa comparação dos anos, assim, sabe, de ir agregando isso. E querendo ou não, a época que tu começou a ouvir, creio eu, né? A época que tu começou a ouvir os vinis lá do teu amigo é uma época que no Brasil era difícil de ter acesso, né? Tipo, era uma coisa bem segmentada. Cara, era completamente. E pra te ter uma ideia, como o cara se bitola, velho, às vezes pelas coisas, ele tinha o Beat It do Michael Jackson com uma faca cravada no disco, entende? Porque, cara, ele sempre foi um cara radical em termos do rock and roll. E aquilo ali, às vezes, quando tu é um cara que tá formando opinião, cara, e às vezes tu morre velho e tu não te dá conta, tu não sai dos preconceitos. E eu olhava aquilo e disse, pô, mas o Michael Jackson, tipo, cara, que porcaria e tal. E hoje tu ouve, velho, uns sons, todos esses sons, assim, ó, eu, pelo menos, tu sente a genialidade dos caras, entende, velho? Assim, de todos os músicos, tudo que tá envolvido, o lance de composicional da coisa, cara, a questão de alma, sabe? Aquilo que tu bota pra fora, que vem muito além da mente, sabe? Enfim, mas tu tem que levar um tempo para ir desconstruindo isso e tem que estar a fim de abrir a tua mente, né? Porque senão tu pode permanecer fechado na tua caixa pro resto da vida, né? Cara, eu acho que isso daí muito também é de quando o cara começa
a tocar, talvez, sabe? E começa a prestar atenção, que nem eu disse pro Pablo. Nossa, eu tocava em bandinha de rock com os brother e tal. E lógico, na minha época também, quando eu comecei no colégio lá e tudo mais, nossa, ou era rock ou não era nada, entendeu? Tipo, que isso daí, tá louco, sai daqui e tal. Tanto que até no colégio lá, às vezes dava umas pauleiras entre pagodeiro e roqueiro, sabe? Era umas paradas assim. E, mano, depois que eu comecei a tocar e tudo mais, e comecei a ter um brother meu que tocava na noite, que ele tocava samba. Velho, se a gente acha que tocar rock é difícil, é porque a gente nunca tocou samba rock, essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, nossa, o negócio é muito maluco, sabe? E aí eu acho que foi onde eu comecei a abrir um pouquinho mais a minha cabeça para tudo que era outros tipos de música. E uma parada que me bateu aqui foi que a gente tava nesse final de semana junto com o Pablo, e o Léo tava ouvindo um rap, né? E o Pablo começou a ver a guita no rap, né? E caralho, né? Como tem guita? E foi ontem, eu tava ouvindo um rapzinho aqui, e do nada, no meio do rap, entrou um solo de guitarra. E aí eu pensei, mano, olha só a parada, tá ligado? Tipo, quando se fala hoje em dia de produção moderna de rock, meio que quase que se retira o solo do meio da música, né? Tipo, eu dei risada aqui sentado, assim, mano, eu disse, o rock tirou o solo e o rap botou o solo pra dentro da música, assim, sabe? Tipo, a guita que era era supostamente do rock, agora tá contribuindo tudo que é tipo de música, assim, sabe? E foi muito massa. Sim. É bem legal essa sua lembrança, Rafa, porque realmente eu não tenho o hábito de ouvir são raps bem modernos, assim, né? Não tenho esse hábito. E aquele dia lá estava todo mundo isolado na praia lá, estudando os marketing digital, tudo bem louco lá. Aí, cara, na noite depois do evento, naquele momento, todo mundo jogado no sofá, descansando, e os guris botaram um som de rap lá, não sei nem que artista que é. E comecei a prestar atenção naquilo, e, cara, cheio de guitarra, cheio de groove, de ritmo, harmonias bonitas, e comecei, caraca, velho, isso aí é legal, sabe? E, tipo, até o mercado se trabalhar, eu como guitarrista, me senti até perdido, pô, tem mercado pra explorar, e eu nem tô sabendo, sabe? E como tu disse, né, é bem interessante, porque não desmerecendo o rock, que eu curto, tá ligado? Mas tu pegar o que tá rolando atualmente de rock, os arranjos de guitarra, muitas vezes tem muito menos criatividade e até beleza, por que não dizer assim, do que certos arranjos que eu escutei naquelas músicas de rap, tá ligado? Eu achei muito, muito interessante isso, sabe? Muito interessante mesmo. É aquilo que o Dallas fala, né? Tipo, o cara fecha os olhos pro estilo musical que ele gosta e foca naquilo. Só que se ele parar e abrir a visão, ele vê que o mercado é muito maior do que só o teu entorno, só o teu ciclo de amigos. Tipo, na tua concepção, até esse fim de semana não fazia sentido ter guitarra no rap, né? Te juro que não. Eu nem sabia que tinha isso. Muito interessante. Cara, um estilo musical assim, que abriu muito minha cabeça foi a Black Music, sabe? Hoje em dia eu gosto muito há muito tempo eu gosto muito de Black Music. Eu sempre gostei do lance rítmico, assim, sabe? E hoje eu ouço bastante, cara. Eu gosto de ver, assim, por exemplo, às vezes eu chego aqui e boto o show da Rihanna no Rock in Rio aqui, para ver aquela mescla de coisas, assim, tipo, eu pego o Nuno Bittencourt, de guitarrista da Rihanna lá, aquele cara não tá lá por acaso, entende, velho? Aquele conceito de som do cara, tu consegue sentir o cara roqueiro, aquele estilo dele, compondo junto com vários outros elementos ali, que estão dentro de um elemento maior, teoricamente chamado de hip hop. Só que são todos os conceitos andando juntos ali, sabe? E a Black, cara, eu acho... Cara, muito, assim, um dos estilos mais legais, assim, sabe? Um dos estilos que hoje em dia que eu mais gosto de ouvir, assim, por essa mistura de coisas que tem, de arranjos interessantes, enfim, né? Mas isso leva um tempo, às vezes, para o cara ir despertando para essa percepção, né? Sim, mas é uma coisa que daí vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. A música evolui muito, mas o feeling, ele às vezes se mantém o mesmo. Não sei se vocês concordam comigo. Tipo, a sensação, a emoção que tu quer passar, principalmente com a guitarra, ele só mudou de nicho, ele só mudou de estilo musical. A música vai evoluindo, os gostos vão evoluindo. Hoje em dia, rap é um dos estilos mais escutados no Brasil. Mas o feeling da guitarra inserido nele é semelhante. Não sei se vocês concordam comigo.
Falei, Eu concordo, sim. Tipo, varia muito de quem é que está executando, da exigência, de repente, de um produtor para que aquele trabalho tenha guitarra, sabe? Mas se a gente botar num patamar onde, considerando que, cara, tem que ser bem feito, tem que ser musical, tá ligado? Realmente, o feeling vai estar sempre presente lá, se for uma coisa importante, um elemento importante para a musicalidade do som, né? Porque muitas vezes o cara vê trabalho, sei lá, vamos botar um exemplo assim, Strokes, a banda de rock, sabe? Super roots, assim, mas às vezes tu vai ver o cara fazer um arranjo de guitarra que até vai funcionar dentro daquele conceito lá meio tosco de tocar e tudo mais, mas às vezes tu ouve aquilo de forma mais focada, mais isolada, por si só não transmite uma puta emoção, vamos dizer assim, sabe? Não tem um feeling muito presente, tá ligado? Funciona como um elemento que está contribuindo para um todo que está rolando ali, sacou? Mas, como tu disse ali, se é um trabalho onde a beleza, o sentimento tem que ser um elemento presente, né, de forma obrigatória, se a gente pensar dessa forma, com certeza, né, o feeling é uma parada que vai estar sempre presente e tal, de acordo com o que a música pede e com a interpretação, né, com a personalidade, as peculiaridades do cara que está tocando guitarra ali. Sim. Uma parada que é massa, quando o Rudy falou ali, o lance da Rihanna, de cada um dentro do seu nicho tocando em harmonia, né? Usando aquela harmonização de cada nicho, de cada estilo musical, jogando para dentro de um composto maior, assim. E, querendo ou não, eu lembrei da parada que, tipo, é como se fosse uma orquestra, né? É uma orquestra de instrumentos, cada vez mais esses shows são uma superprodução que é uma orquestra. E eu me lembro quando eu tive... Para mim foi um soco de realidade, assim. Eu fui no show do Seu Jorge, aqui em Porto. E se vocês gostam de botar na TV para rodar, assim, Rudy, experimenta botar também para ver, meu. É o show no Alto da Boa Vista, se eu não me engano, do Seu Jorge. Mano, ele tem uma orquestra no palco. Foi assim, ó, foi um dos shows mais bonitos que eu vi. E foi aqui no Araújo Viana, né? Então, cara, o Araújo tem aquela pegada do palco, sei lá, embaixo, e a plateia ser pra cima, né? Aquela coisa meio anfiteatro, assim, aquela pegada que tu enxerga toda a banda dentro do palco, assim, sabe? E, nossa, meu, era muito... Eu acho que deviam ter, no mínimo, uns 12 músicos em cima do palco, pra mais... E, cara, era uma orquestra inteira tocando, assim, sabe? E, cara, um dos shows mais bonitos musicalmente que eu já vi e já ouvi. Vale a pena ouvir esse show do Seu Rock. É Músicas para Churrasco, eu acho, no Alto da Boa Vista, ao vivo no Alto da Boa Vista. Cara, Falou Seu Rock. Seu Rock? É que misturou, né? Seu Jorge com Samba Rock. Mas hoje eu tô meio complicado na cabeça. Eu tentei 2 vezes falar colaborador e eu falei colaborador. Mas foi... Cara, vai. Mas essa coisa do cara se dar conta... Uma vez eu lembro, cara, que eu me dei conta disso nessa caminhada aí, que eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Foi numa época que eu tocava em 2 bandas. Eu tocava numa banda de Iron Maiden cover e tocava numa banda de samba rock, velho. Ao mesmo tempo, sabe? Eu disse, cara, pô, a mente abriu com o tempo, assim, sabe? E eu sentia muito prazer em fazer as 2 coisas, né, velho? Mas, enfim, só para contextualizar a história que eu contei antes, né? Outra coisa... É eclético o bagulho. Eu acho que eu não conheço ninguém, velho, que tenha tido essa capacidade de tocar Iron Maiden numa banda e samba rock em outra. Cara, eu lembro que a gente tocava no Abbey, cara. Eu tocava todas as quartas-feiras no Abbey com a banda de samba rock. E nós tocávamos... Daí o Nando, que é do Abbey Road, abriu umas brechas para nós nos domingos. Daí ele falou, pô, cara, tu veio quarto com a banda de samba rock e hoje tu tá de metaleiro no domingo, sabe, velho? Mas era legal, Tem que trocar era a camiseta preta pela camisa social ali, né? É isso aí. E outra coisa que eu pensei também, tipo, tem muito desses rappers aí, tipo, tu pega o Léo sabe que eu gosto do
do Xamã, que é um MC aí. Tem o Xamã, o próprio MC Lan e tal, quando perguntam pra eles quais são as influências deles na música. E os caras pegam e largam, meu. Cara, eu verdadeiramente sempre ouvi Nirvana, sempre ouvi Iron Maiden, sempre ouvi... E os caras estão cantando rap, sabe? É muito maluco. É muito maluco, assim. Tu vê a formação dos caras... Pink Floyd também, eles falam muito essa parada toda de a formação musical, tu jamais diria que o cara é um cantor de rap, sabe? É uma coisa bem louca, assim. E na visão de vocês dois, cara, o quanto abrir a cabeça para ouvir a beleza de cada som, sabe? Tanto seja do rap, seja da black music, seja do samba rock, o quanto isso hoje contribui no som, na criatividade do som da pedra, por exemplo. Posso falar? Pode falar aí. Pode. Depois eu passo a bola. Cara, bem legal a pergunta. O que acontece? Quando tu consegue sacar, assim, eu demorei muito tempo para entender isso, né? Que uma música é basicamente uma conversa de elementos, tipo assim, cada elemento tá fazendo o papel, a bateria tá lá dando aquele ritmo, sabe? Aí o baixo tá andando junto com a bateria, são coisas que andam juntas, né? Aí a partir daí tu vai ter contrapontos, tu vai ter uma harmonia que vai estar de um lado, aí outra harmonia que pode estar do outro lado, fazendo um contraponto rítmico, aí a voz vai estar interagindo com tudo isso, sabe? Preenchendo espaços, cara. Quando tu entende essa parada de arranjo, né, dessa conversa entre os instrumentos de uma forma geral, dentro de uma composição, é muito legal, cara, porque tu consegue extrair musicalidade de qualquer coisa, quase. Tu ouve uma música do Frank Sinatra, tu vai ter elementos que tu vai ver, puxa, que legal isso aqui, sabe? Aí tu pode ver uma coisa do Seu Jorge, tu pode ver uma coisa do Djavan, uma coisa do Iron Maiden, e tu vai escutar aquela música, aquele trecho, tu vai entender a interação, o porquê cada coisa tá fazendo aquilo que tá fazendo, sabe? E, cara, isso é uma coisa que é muito legal, assim, e foi a partir desse momento, assim, que eu comecei a enxergar a música dessa forma, que eu saí do negócio que eu chamo de bolha da guitarra, né? Que é aquela coisa onde tu tá preso no teu instrumento, tu tem aquela visão que tocar guitarra, por exemplo, é tu botar os dedos ali, bater nas cordas, vai sair um som, aí tu te preocupa com o timbre que tá saindo, tu te preocupa com o teu pedal, com o teu amplificador, com a guitarra tá afinada, com a madeira da escala, com o grave, com o agudo do captador, e tu esquece que no fim das contas isso tudo são ferramentas que vão resultar num som só, e que esse som só que tu tá mandando tem que estar contribuindo para vários outros ao mesmo tempo, tá ligado? Então, quando tu tem essa noção musical de que a música é muito mais do que tu tá tocando teu instrumento, é uma conversa, uma interação entre músicos, né? Tu começa a enxergar música em diversas coisas diferentes que muitas vezes as pessoas até nem gostam, né? Mas tu ouve um trecho, um elemento e diz, isso aqui é legal, isso aqui eu posso aproveitar de alguma forma, essa concepção. Então, foi o que me abriu a cabeça, assim, para ouvir outros estilos de música, começar a valorizar certos elementos que até então eu não valorizava. Não sei o que o Ruth pensa disso aí. Cara, eu acho que é bem em cima até da pergunta do Rafa, né, da mescla de elementos, o quanto isso contribui, né? Porque, cara, hoje eu vejo assim, porque às vezes tu pode ser um grande instrumentista, sabe? Só que tu precisa botar para dentro para botar para fora as coisas, assim. E principalmente, cara, criar os conceitos, assim, sabe? Os conceitos estéticos cara, de como usar o silêncio nas coisas. E eu digo assim, eu aprendo muito com o Pablo, cara, assim, o Pablo, eu acho legal o nome que ele dá para o curso dele, sabe, de mestre do feeling e tal, porque eu vejo muito, cara, muitos músicos, grandes instrumentistas e tal, que às vezes não conseguem se tornar musicais, porque, cara, o conceito musical é tu conseguir fazer menos, eu acho, sabe? Porque dependendo do nicho que tu quer atingir, muitas vezes, é claro, às vezes tu quer atingir aquele nicho virtuoso e tal, essa é a regra do jogo, beleza. Mas às vezes tu pega grandes composições, é a capacidade de tu pegar esse monte de coisa que tu sabe, essa coisa comparativa de elementos e tal, e, cara, diminuir isso e fazer com que isso se torne algo interessante, sabe? E isso leva um tempo, cara. Ou sabe, às vezes tu nem precisa ser um grande instrumentista, mas tu tem que ter esse conceito estético, sabe, de ir desenvolvendo essa percepção, assim, de trabalhar com os lances rítmicos, com o silêncio nas coisas, cara.
agora não é o momento de entrar um acorde, sabe? Agora não é o momento da voz ir lá em cima, é o momento dela manter no meio. São conceitos estéticos. E quanto mais comparativo tu tiver de coisas que tu botou para dentro, mais tu vai conseguir botar esses conceitos para fora, entende? Por isso que é importante o cara agregar conhecimentos de outras coisas para que se torne musical. Cada vez que tu te torne mais musical, mesmo às vezes que tu não seja o grande instrumentista, o grande músico, aquele cara que debulha, que destrói, mas daí tu vai ouvir o cara é extremamente musical, sabe? Ele consegue ser criativo, diz, cara, olha que massa, essas duas notas que o cara fez, puta, olha, ele botou, no último acorde da música, o cara botou duas notas que fez uma diferença incrível no arranjo, sabe? Cara, e às vezes tu não precisa ser um grande músico, ter a percepção certa, sabe? Sim, massa. Menos é mais, né? Show. Que nem o Jacão fala, menos é mais. O mantra do Léo. Meu, menos é mais. Eu queria puxar um gancho aí, antes que eu esqueça. Um abraço. Rafael falou ali do show que ele viu do seu Jorge lá no Araújo Viana, né? Ele falou da estrutura original. A gente tocou com a Pedra de Roseta em 2017 num festival chamado Festival do Rock Gaúcho, organizado pelo Neivan Soria, que é um grande artista do Rio Grande do Sul aqui, da vanguarda do rock gaúcho. E a gente teve a honra de participar, foram selecionados alguns artistas e tal, e ele nos selecionou com a nossa banda autoral Pedra de Roseta para participar desse festival ao lado de nomes gigantes da música gaúcha em termos de rock, né? Da história do rock gaúcho. Falou um grande festival, mas nos últimos anos, querendo ou não, lógico, o Planeta Atlântida, que já não é mais tão rock assim, eu acho que em relação a rock dos últimos anos foi o festival maior, mais... né? Foi o maior festival de rock. Um suspiro, né, velho? É verdade. E bem lembrado. E, cara, eu queria perguntar pro Rudy, assim, como é que foi o processo, assim, mental, psicológico, assim, do processo todo do momento que a gente começou a compor as músicas com a Pedra de Roseta lá na varanda da tua casa, em 2015, ficava até meia-noite lá, às vezes chovendo, nós com os pés molhados lá, tocando com os amplificadores baixinho, compondo e tal. E como é que foi o processo mental e psicológico do momento que a gente começou a quando tu entrou no palco lá na Araújo Viana, viu milhares de pessoas, entendeu, esperando pelo teu som autoral ali, e um show super vibrante, assim, teve uma energia muito massa, assim. Como é que foi esse processo para ti de estar no palco naquele momento lá? Cara, só falando isso, pé molhado de chuva e de cerveja, né, velho? Faz parte. Cara, é uma sensação muito massa, sabe? Porque o lance de compor, cara, de composição... Porque muitas vezes... Cara, a música é como um filho, né, cara? Quando tu termina ela, assim, é uma sensação de é muito interessante, assim, quando tu ouve uma composição que saiu alguma criação que saiu de ti, né? E muitos músicos, cara, passam uma vida... Às vezes os caras não tem coragem de botar para fora suas ideias, ou às vezes não querem, ou não sabem que tem esse processo criativo, sabe? E grandes músicos, cara, às vezes passam uma vida toda tocando na noite e tal, e isso é massa, e todos nós que eu e o Papo tocamos, os nossos amigos todos, enfim, isso é o que dá a cancha pro cara dar a caminhada, né? Mas eu acho que o lance do processo criativo, cara, pro cara que é músico, eu sempre falo, é quase como um processo espiritual mediúnico, assim, sabe, velho? Cara, tu tem que dizer para as pessoas o que tu pensa da vida, sabe? O que tu tem para contribuir, assim, cara, em termos de energia, de alma mesmo, sabe? E daí tu começar um processo. Eu lembro quando eu convidei o Pablo, não me lembro, o Pablo, a gente conversou, cara, vamos fazer esse projeto autoral e tal. E, cara, e o processo embrionário, assim, tu nem sabe sobre o que, cara, a gente tem as influências, aquilo que a gente sempre tocou, as características de sonoridade, enfim... Mas não existe ainda um projeto, sabe? Não surgiu ainda esse filho. E tu vai botando as ideias na mesa e as coisas vão surgindo, né, cara? E eu disse, cara, isso não tá legal, isso... Daqui a pouco tu começa a te dar conta que tá indo para um lado, assim, as características das coisas. Pô, cara, tá criando um DNA aqui desse tipo de fazer e tal. E tu vai fazendo, cara, daqui a pouco um grande músico
ver aquilo, pô, vão chamar esses caras para tocar, falando da questão do festival, né? Vão chamar esses caras para tocar hoje aqui nesse festival para milhares de pessoas e tal. E é um processo que tu lembra lá de trás, que tu começou embrionariamente, assim, de não ter medo, né, velho? De botar para fora o que tu sente, assim. E a sensação de estar no palco, velho, levando o que tu fez, a tua composição, cara, é muito foda. É indescritível. Eu lembro quando a gente começou a primeira música lá na NEA, cara, é uma sensação de empoderamento, assim, sabe? E assim, ó, de começar o som e terminar o som e ter a receptividade da galera foda, sabe, meu? Tipo assim, e da galera, tu sair do palco assim, ó, velho, que massa o som de vocês. Cara, é uma sensação muito boa, assim, sabe, velho? Porque é algo, a Constituição brasileira lá fala num artigo lá e tal, quando vai a questão dos direitos autorais, que fala das criações da alma, eles usam esse termo lá, né? Cara, é uma criação da alma, sabe? Tipo, é a tua alma que tá sendo exposta para as pessoas e as pessoas estão se identificando com isso, sabe? É muito legal. É o puro feeling, né? Querendo ou não, é o puro feeling. É puro, na veia. Tá jogando a tua alma. E pra ti, Pablo, como é que é a pergunta? Essa tua pergunta pra ti mesmo, como é que... Cara, foi um processo muito legal, assim, velho, porque era uma coisa que eu esperava desde sempre, assim, na minha vida, sabe? Desde sempre, assim. Então, a gente começou esse projeto da forma que a gente comentou ali, né? Só nos dois, compondo, sem saber para que lado seguir, sabe? Cada um jogando as ideias e tal. Aí foram brilhando os músicos, os amigos tal, que se identificaram com o projeto, a coisa foi rolando, achamos o vocalista, o baixista, o batera e tal. E, cara, aí quando a gente gravou o primeiro trabalho, assim, já foi uma sensação de, puxa, já existe, nasceu, tá ligado? Uma parada que brotou da gente, das nossas ideias, das nossas experiências, das nossas vivências, entendeu? Aí, velho, quando tu vai passando tempo, assim, e tu chega num momento em que tem um show desse, assim, pá, tu tem todo aquele processo de preparação, tu tá ali naquele palco gigante, tá ligado? Tu vê aquela galera toda ali, camarim e crachá, sabe? Aquela sensação, assim, pá, tá chegando a hora de botar essa coisa pra fora e pra uma galera de verdade ver o que é. E, quando tu entra no palco, assim, tem uma aura, assim, muito especial, assim, pro músico, né? Especial pro guitarrista que gosta de música alta, né? De som alto, assim. Quando tu entra no palco, assim, cara, tu ouve aquela pressão sonora, assim, sabe? Tipo, a galera vibrando com o que tu tá fazendo, assim, tipo... Cara, é realmente emocionante, assim. Pra mim, assim, é uma satisfação muito grande, assim. Tipo, chegar naquele momento ali é uma coisa que vai ficar marcada, assim, pra sempre. E espero de verdade, assim, que possam ter outras oportunidades, porque... Aí, naquele momento, tu saca pra que tu veio ao mundo, tá ligado? Tipo assim, cara, tô no meu lugar certo, sabe? Então, é foda isso. Ali não é o coração batendo, né? É a caixa de som vibrando. É, exatamente. As ganha ali no negócio. Ah, massa. As ganha. O Rafael tava lá no dia, meu. O Rafael tava lá curtindo o show. Não me chamaram pra ser hold, né? Porra, tá louco. Bah, cara, mas eu lembro quando eu ouvi as gravações depois, assim, claro, né, velho? De tocar numa infra tipo aquela do lado de tudo que tinha e tal, né, cara, do Araújo. Bah, meu, mas quando, tipo assim, falando como guitarrista agora, quando eu vi as duas guitas na frente, assim, no PA, meu, eu disse, que é isso, velho, sabe? Era muito... Cara, uma sonzeira, uma timbreira de guitarra, assim, sabe, meu? Tipo, porra, tava muito foda, cara. Dá uma pressão. Pressão. Legal. O que é, amor? O que tu falou? Ela falou alguma coisa aqui, acho que ela pensou, não deveria ter falado. Mas massa, meu, massa a parada lá do Araújo. Eu me lembro que, foi muito, muito foda, muito foda. Pra mim, tava foda pra caralho só olhando ali, sabe? Ô, Pablo, o Rude também, quando é que a Pedra começou? Qual foi, tipo, o ano de fundação da Pedra? 2015, cara. A gente fala 2014, mas na real é 2015. Ali... 2014 a gente meio que bateu uns papos ali, mas 2015 que a gente começou a sentar pra compor. Então foi onde, tipo, foi quando a gente tava começando a se conhecer, então, Pablo.
Por ali. Te conheci por ali, mais ou menos. Bem por aí mesmo. Porque 2014 foi a primeira vez que eu fui para Caxias. Então, ali no final de 2014 já. 2015 foi quando eu assumi de verdade, né, que eu estava namorando. Sim. Eu achei que vocês conheciam há bem mais tempo, cara. Pô, até que tá... Não. Estão começando o relacionamento de 5 anos. A gente é recém tinha ficado. Estão se conhecendo. Não deu nem para brigar ainda. Não, ainda não. Não deu crise ainda de 7 anos. Não. Mas massa, meu, porque realmente quando vocês começaram a falar ali, eu pensei, cara, mas então a pedra surgiu bem no início ali mesmo, bem no início. Porque eu não me lembro de quando a gente se conheceu logo no início, que a gente conversava, tu ainda não falava muito da pedra, não tinha falado da pedra. Do nada surgiu a função da pedra e aí começou o lance do show. E a gente começou a ir, eu nem gosto de música, né? Daí, vamos embora. Sim. E aí fui... Eu acho que daqui a pouco, tirando as esposas, eu sou um dos caras que mais teve presente em show da Pedra de Roseta. Com certeza, velho. Com certeza. Sim. Vários que eu lembro. É a Tiete do grupo. É a Tiete. Grupo, nossa grupo. Aquele festival no Unicinos, lembra? Lá em Porto Alegre. O Rafael fez imagens com o Guilherme e tal. Sim, muito legal. Massa. Então, foi naquele show lá que brilhou a ideia um dos últimos singles que a gente compôs, que lançou, que foi a música Sapato, tá ligado? Foi naquele dia lá que brilhou a ideia e surgiu o som. Aliás, quem não segue a Pedra de Roseta, Spotify, temos um EP lançado recentemente lá com algumas músicas. Estamos com uma música, a música de trabalho numa playlist oficial do Spotify, Pátria Rock, o nome da playlist, tá super bem executada lá. Tá ainda lá, né, Ruth? Tá lá, eu olhei ontem eu dei uma olhada, ainda tá. Então, quem quiser dar uma força pra Pedra, escuta a música tempo certo na playlist Pátria Rock do Spotify, que com certeza, escutando a música através da playlist, ela vai se manter por mais tempo lá e vai nos ajudar a ter mais visualizações, porque essa playlist tem mais de 300 mil pessoas que escutam e é uma baita vitrine pra gente. Fala aí, Cara, falando um pouco da Pedra também, assim, na parada de composição, pra vocês é difícil, é um desafio muito grande compor ou não? Fala aí, Ruth. Cara, depende muito do estado de espírito, assim. Eu sinto por mim. Cara, eu me envolvo com muitas coisas, assim. E quando a minha mente está muito desfocada, eu percebo que não se torna natural o processo, entende? Uhum. E todas as composições que a gente fez, os processos de composição ali, das músicas que foram feitas por mim, que a gente fez em parceria, enfim, quando o Pablo faz as músicas e traz, são sempre processos que eu me disponho a ir para um outro lugar, digamos assim, sabe? Não mental, assim. Um outro nível de vibração, assim, sabe? Cara, até para intuir coisas, assim, no lance do conceito estético que eu falei, assim, às vezes saber o que é o melhor para aquele tipo de som, para que os processos não sejam mentais, sabe? De composição muito mecânico, assim, às vezes. Então, às vezes, quando tu silencia, assim, pelo menos eu percebo, quando eu me predisponho a ficar em silêncio, eu começo a ver que começam a surgir ideias de dentro daquelas situações, assim, de coisas que eu já botei para dentro, sabe? Me lembrei de tal som. Às vezes vem, cara, para mim, assim, às vezes eu me lembrei de tal som de uma levada tal, lá de uma música, por exemplo. Cara, daí eu vou lá e eu disse, eu vou dar uma desconstruída nisso aqui. E a partir dali começa a surgir uma ideia, entende? Embrionária, digamos. Cara, eu faço muitos, assim, às vezes eu faço colagens de coisas que eu acho legais, desconstruídas, digamos. Uhum. Então, eu pego um som de uma banda que eu gosto, cara, eu acho muito massa essa entrada que o cara faz. Então, eu ouço, penso aquilo de uma maneira diferente, daí, às vezes pego uma outra parte de algo que eu gosto também, colo ali, digamos assim, meio desconstruída, para que não... Daqui a pouco, tanto é que eu nem me lembro mais onde surgiu as coisas, entende? Porque acaba se tornando uma coisa tua.
Tanto é que às vezes eu ouço composições e disse, cara, tem algumas que eu me lembro bem de onde que surgiu, mas tem muitas que eu ouço assim, eu disse, cara, não me lembro de onde é que isso saiu, sabe? Mas às vezes são colagens que vêm, assim, principalmente quando a energia baixa, assim, do cara tá mais fora do mental, assim, mais no lance da intuição, sabe? Porque eu, pelo menos assim, sempre vem mais do lance intuitivo do que a coisa mecânica para mim, sabe? O musical tá no intuitivo em mim, assim, eu percebo. Não daquela coisa, primeiro grau, terceiro grau, quinto grau. É óbvio que o cara entender isso contribui para te conseguir fazer as coisas de uma maneira mais elaborada, né? Mas a musicalidade, que eu percebo, assim, ela sempre vem de um outro lugar, assim, tipo, fora da mente, assim, fora do mental, sabe? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, se é fácil compor ou não, cara, o cara tem que se predispor a estar num processo a fim de ser intuído pelo processo criativo, digamos assim. E tem dia que tu, tipo, pensa... uma coisa só, pra eu botar um ponto ali. Tipo, o conhecimento teórico, ele contribui para tu executar o que tu tá pensando ou sentindo. É isso? Cara, contribui. Ele contribui para, às vezes, melhorar a ideia, sabe? Uhum. Porque o conhecimento teórico, às vezes tu tem uma ideia que ela tá simples, entende? Uhum. Vamos pensar assim, às vezes tem, por exemplo, uma música nossa lá, que tu faz a música em acordes simplificados, digamos. Uhum. Tu começar a usar, sei lá, inversões de acordes, começa a criar um outro tipo de sonoridade, sabe? Que vem do conceito do conhecimento teórico, que às vezes, se tu não tivesse aquilo, não teria não se tornaria tão interessante como ele está se tornando, sabe? Tu não teria nem a oportunidade de testar. Também, exatamente, não teria, né? Tu não tem elementos de comparação, sabe? Às vezes tu pega vem uma ideia ali, se tu não tem mais elementos, a ideia fica ali, sabe? Tu não consegue mais ir abrindo ela e abrindo para que cada vez ela vá se melhorando, digamos assim, ou às vezes, que às vezes ela vai se limpando. Eu percebo muito isso, às vezes, sabe? Às vezes a ideia tá cheia de coisas, daí tu vai limpando ela, daqui a pouco ela tá com pouca coisa, que era o que tava precisando, sabe? Sim, que era aquilo ali. E às vezes as poucas coisas surgiram justamente de uma coisa teórica. Por exemplo, aquela coisa teórica pontual foi o que te fez limpar todo o resto que estava sobrando. Sim. E, tipo, às vezes acontece de ter um dia que tu te predispôs e não consegue, e não flui? Direto, velho. Muito. E aí, como é que tu faz pra... Eu ia dizer que acontece mais isso do que o oposto, tá ligado? Não, exatamente, cara. Tipo assim... O lance, como o Pablo falou, acontece 1000 vezes mais isso do que a outra coisa. De vez em... Cara, às vezes tu tá num estado tão bom, sabe? Que, puta, daqui a pouco... que massa essa ideia, sabe? Deixa eu gravar isso para não perder. Deixa eu aproveitar. E às vezes, eu vou compor. Deixa eu ficar aqui. Não vem bolhufa, sabe? Nada. Então é muito... Sim. E, tipo, como é que tu lida com a ansiedade do dia que tu tenta e não vai? Cara, na boa, porque isso faz parte, entende? Faz parte do processo e como para qualquer atividade da vida, né? O cara tem que aprender a lidar com a ansiedade, com a frustração de não conseguir fazer, porque em algum momento vai surgir, sabe? Sim. O cara tem que ter isso na cabeça, sabe? Algum momento a ideia boa vai surgir. Não surgiu, beleza? Até porque se surgir algo naquele momento ali, não vai ser algo que vai ser bom, sabe? Porque Sim. tu sabe que surge coisas melhores. Show. E pra ti, Pablo, tipo, o lance da composição, tipo, qual é tu tem a dificuldade, já apresentou mais ou menos ali que sente às vezes dificuldade de compor, e como é que é pra ti essa questão da dificuldade, o que a teoria te ajuda, o que não ajuda? Sim, cara, pra mim, assim, pra rolar, assim, o clima, assim, de poder começar a ter ideias bacanas e expor, assim, vai muito de novidades que estão ocorrendo na minha vida, e isso em diversas possibilidades diárias, assim, por exemplo, como eu dei o exemplo ali naquela música da Sapato que a gente gravou, da Pedra de Roseta.
cara, aquela música é nítido que ela veio pra mim, na minha cabeça, porque a gente teve um dia muito legal lá, aquele dia no festival, sabe? Tipo, a gente tava com um clima, um astral muito bacana, sabe? A interação, o clima, de forma geral, a gente tava muito, muito, muito coeso, tudo que tava rolando lá, a gente tava se divertindo pra caramba. Aí no final daquele dia eu tava tão relax, tão satisfeito com o que tinha acontecido ali, que, cara, brilhou, entendeu? E muitos momentos brilham ideias de músicas pra mim, quando, por exemplo, eu escuto uma música muito legal de um artista de uma música que eu não conhecia, um hit de um artista que eu não conhecia, ou um hit de um artista que eu já conheço, uma coisa que aquelas coisas que tu ouve e diz, puta merda, que sonzeira, como é que eu nunca pensei numa ideia dessa? Aí, às vezes, essa ideia te destrava, sabe? Te vem uma outra visão das coisas da cabeça e começa a fluir alguma parada, tá ligado? Mas, como o Rudy disse, né? São momentos que aparecem ideias e tu sente que tem alguma coisa fervilhando na tua cabeça, mas nem sempre tá vindo, sabe? Tipo, tu senta, pá, puta merda, que massa isso. Aí tu sente, pá, de repente podia ser alguma coisa, né? Daí tu senta com o teu instrumento, não vem letra, não vem melodia, não vem nada, sabe? E acontece. Ou então, como eu disse, né? Tu pode estar num momento aqui fazendo um negócio, que nem tem uma música que eu compus na época que eu trabalhava no Hospital de Clínicas. Tem uma música que eu fiz em parceria com o Woody. A música veio pra mim, assim, eu tava trabalhando na época do hospital lá, eu só ia pegar um café na cozinha, e quando eu entrei na cozinha pra pegar o café, o refrão da música veio pronto, assim, com letra e melodia. Puf, cuspido no meu cérebro. Eu sei cantando, sabe? Somos tão cegos por não ver o que está tão perto, nem perceber que estamos longe, tão longe. Veio pronto, assim, bah, que loucura, sabe? Aí eu fui pra casa aquele dia com aquele negócio na cabeça, assim, mostrei pro Rudy, eu compus a harmonia e a melodia da música, mas a letra foi só refrão. Daí eu levei pro Rudy, não tô conseguindo sair disso aqui. Foi um lapso de inspiração e depois me travou. Só consegui fazer a letra do refrão. Cara, a parte musical, melodia e letra foi toda. Deu, tenta fazer alguma coisa aí. A minha ideia é essa, assim, mais ou menos, isso aqui da letra. Deu, beleza. Aí o Rudy fez o resto da letra, mas imaginou uma coisa completamente diferente do que eu tinha imaginado e encaixou. Então, olha que legal, né? Tipo, eu tinha uma visão da parada, uma perspectiva, levei pra ele e ele trouxe outra perspectiva em cima da minha visão e mudou completamente a música e ficou trimassa, sabe? Então, depende muito, né, cara? Pra mim, funciona quando eu tô inspirado com alguma coisa qualquer, seja um momento bom da minha vida, seja um dia que eu tenha saído para fazer uma coisa diferente, sabe? Seja um astral legal, ou uma música muito bacana que eu ouvi, aquilo me fez querer ouvir aquela música 1000 vezes, que nem aconteceu com o último single do Royal Blood lá, Trouble's Coming. Aquela música foi a música que mais tocou no meu Spotify esse ano, pra ter uma ideia. Faz um mês que eu descobri a música. Tanto que tocou. Então, velho, varia muito, sim. De forma, em suma, assim, de forma resumida, é difícil, tá ligado? Nem sempre vem, e tu tem que aproveitar a inspiração de momentos específicos da tua vida, sabe? Pra mim é assim que funciona. Às vezes é quando Deus te mira e joga a ideia, vai, te vira aí. Vai, aí sai. Tem um amigo meu, Matheus, um amigo meu que é o Matheus Halber. Eu tenho composições com ele também. Tem até um vídeo do Facebook da gente tocando. Na época no vídeo lá eu tô tocando baixo. Cara, ele sempre fala, mano, tipo, o planeta aqui, ó, tá vendo tudo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui em volta? Tá cheio de ideia voando. Ele dizia pra mim. Agora tem aqueles caras que pegam a ideia e executam a ideia. Tem os que vão pegar a ideia, ela vai entrar, ele vai pensar, uma boa ideia, e vai embora. E tem os que nem pensam em pegar a ideia, sabe? Nem então, sabe. Tipo, cara, assim, ó, pega a ideia, velho, e bota pra fora essa ideia. Eu sempre falava isso pra mim. Eu tenho que pegar essa ideia e botar pra fora, entendeu? E fazer acontecer a ideia, assim. E, cara, é bem massa. Tipo, tá cheio de ideia aqui, ó. A gente só tem que pegar uma, quando vê que ela é boa, a gente tem que botar pra fora, assim, sabe? É um bom ponto de vista, né? Muito massa. Muito massa. Tipo, é uma parada que me instiga a ser criativo o tempo todo. Assim. Tipo, cara, observar as ideias, assim, é uma parada bem massa. O Bono que tem uma frase que eu acho que é dele, né, cara? Que ele falou que, tipo, todas as melodias já existem. Tipo, só tem que
captar elas, né, velho? Elas estão por aí, né, velho? Real mesmo. Real mesmo. É isso que tu falou, né? Eu quero te perguntar uma coisa, Rudy. Basicamente, quem acompanha o Pablo já sabe um pouco a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas como treinar o feeling na guitarra para criar solos improvisos que emocionam? Que dica tu daria para as pessoas terem essa sacada? Como treinar o feeling na guitarra e criar solos improvisos que emocionam? O que tu diria para uma pessoa que está estudando? Cara, eu acho que é ter essa percepção musical da coisa, assim, sabe? E isso, cara, eu te digo, eu tô com 46 anos agora e eu comecei a ter essa sacada há pouco tempo, cara, assim, ó, depois de ter conhecido o Pablo, sabe? Porque por mais que eu tivesse essa coisa de pensar de minimalismo e tal, por isso que eu falo, às vezes eu me acho melhor músico do que instrumentista, por exemplo, sabe? De ter essa percepção, e o Pablo começou a, cara, abrir, assim, dos lances que ele fala, das percepções que ele teve com o Magrão e tal, né? De tu te dar conta, cara, assim, que de pensar a música fora do instrumento, sabe? De ter uma outra percepção, claro, de ter todo esse conhecimento, assim, pô, de escala, de sensações, da questão modal e tal, mas a música, ela tem que estar aqui, né, cara? Porque às vezes aquela coisa, E eu comecei a fazer uma relação, e eu não percebia isso, cara. Ou percebi e não me dava conta, porque, por exemplo, quando eu componho as músicas, as composições, assim, eu tenho uma facilidade até para pensar em melodias para os sons, assim. Cara, as melodias surgem, sabe? Assim, bota um acorde, já começa a cantar em cima e tal. E, assim, por incrível que pareça, cara, às vezes eu não fazia essa relação como instrumentista, sabe? Às vezes tinha aquela coisa assim, ó, pô, de pegar que modo é esse, sabe, usar. E, velho, na verdade a música, ela tem que estar aqui, daí, beleza, ela vem daqui, e daí tu ter a capacidade de ser musical dentro de si, sentir o som, entender a questão, assim, das sensações dos intervalos, né, que isso, cara, eu acho que é fundamental, assim, sabe? Cara, de que maneira soa uma terça menor, dentro do acorde, que sensação isso vai causar, sabe? Isso é fundamental, de tu internalizar esses sons, assim, sabe? Para que tu comece a realmente a ter um feeling maior, né, cara? Como instrumentista também, assim. E agora eu tô falando como instrumentista, né? Por isso que eu sempre falo, às vezes eu me via melhor como músico até do que instrumentista, porque essa questão musical talvez eu não trazia para o instrumento, sabe? Mas, enfim, dentro da tua pergunta, é ter essa percepção interna, sabe, dos sons, e trazer essa percepção, e claro, ter todo o estudo, mas essa percepção vir para dentro do estudo, sabe? E ela, beleza, agora ela vem para tua mão, ela tá em ti aqui, e tu começar a botar isso na mão e isso se tornar musical, sabe? A gente fala muito disso, e até em algumas aulas o Pablo falou disso. Normalmente quando alguém está nos ensinando guitarra, isso eu vejo porque a gente começou a analisar bastante o mercado, né? O cara tá ensinando a teoria pura. Faz isso, eu quero que tu repita isso tantas vezes. Só que o professor não ensina a tu desenvolver a emoção na guitarra. Ele não te estimula a ser criativo, né? Não sei se tu concorda comigo. Concordo totalmente. E uma coisa que e por que isso acontece agora, eu pensando assim no que tu falou, o processo de composição, cara, ele ajuda tu desenvolver a questão do feeling também. Eu percebo isso. Quando eu comecei a compor, eu comecei a me tornar mais musical também. Porque tu tem que tirar novas ideias, surgir ideias. Às vezes uma ideia que tu tem, ela não está servindo. Daqui a pouco vem uma coisa assim, mas que massa isso. Ela não veio da questão teórica, ela veio de dentro, sabe? Então, o processo de composição, ele vai te tornando mais musical. E, às vezes, o cara que, às vezes, passa estudando uma vida inteira, por exemplo, e não bota o peito para compor, assim. Cara, tu tem muita coisa mecânica da mão, do som e tal. E, velho, e às vezes eu vejo, assim, guitarristas extremamente técnicos, eu não consigo ver o cara tocar 1 minuto, cara. Porque, cara, não me diz nada. Não me diz nada, não tem musicalidade, entende, meu?
Tipo assim, eu olho e nossa, cara, parabéns, olha como esse cara faz um monte de coisa, olha como ele é rápido. E eu acho que o som interno também, assim, a capacidade, ele começa a te dar a percepção de sonoridade de instrumento também, sabe, velho? Porque às vezes, se tu é muito mecânico, muito mecanicista no que tu faz, tu tá tão preocupado com outras coisas que às vezes, por exemplo, assim, não é aquele som que tu tem, que tu precisa, não é aquele som que tipo assim, tu tá com drive demais, tu tá entupindo o som da banda, tu tá embolando com o baixista, tipo assim, eu não tô te ouvindo no som, sabe? Tu tá embolado com o resto da galera. Então, ter essa percepção, assim, às vezes começa a melhorar a tua sonoridade como instrumentista também. De tocar com um captador de guitarra com menos ganho, de tu entender que tu tem mais peso quando tu usa menos drive, de tu usar um valvulado, cara, com bem menos saída, tu tá, tipo assim, suando pesado na banda e antes tu tava cheio de coisa entupida no som e era um cara desinteressante tocando. Enfim, velho, é uma série de coisas, entende, meu? De comparações, assim, de percepções, de sensações e tal, que o cara... o transcorrer do tempo vai desenvolvendo, né? É quase que no final das contas o cara sabe tocar, mas não sabe sentir, né? Exatamente, é isso, cara. E mais do que tu saber sentir é tu não passar nada, entende, velho? Que eu acho que é o pior, sabe? Porque a música, cara, tu não pode tocar pra ti, sabe? Pelo menos eu acho isso, assim. Tu tem que transmitir uma emoção, cara, sabe? Tu tem que passar algo. Tem que tocar pra nós, né? Não é pra si, é pra nós, é pro todo, né? É que nem aquele papo, fala e não fala nada, né? E assim, cara, eu assim, eu não estou desmerecendo de forma alguma esses grandes instrumentistas, porque, cara, tu chegar num nível desses, tipo assim, são caras que se dedicam muito e passam, é muito estudo. Eu tô dizendo como eu sinto a música, como eu gosto, sabe? A minha percepção, entende? E por isso que, cara, tipo assim, e não tô aqui junto com o Pablo. Cara, eu te digo, é uma honra tocar com ele, velho, porque o cara é um monstro, sabe? Toca muito, assim. E só que eu me identifico muito, cara, com ele nessa questão da sensação, sabe? Eu acho que talvez isso ele sentiu, assim, em mim, da gente poder ter esse trabalho junto também, porque há muito tempo eu venho percebendo isso de sentir os sons, de sentir os timbres, sabe? De quanto isso é importante, sabe? De não jogar isso de lado, assim, deixar isso em segundo plano, sabe? Eu acho até que isso é o primeiro plano da música, mais do que, às vezes, ser um grande instrumentista. Foi interessante tu falar sobre isso, que eu lembrei de uma história, que você falou de sonoridade de timbre, né? Essa parada de timbres com uma característica mais vintage, né? Com menos ganho, mais na cara, aquela coisa assim, né? Que o som tá mais na mão do que aquela quantidade de distorção monstruosa, assim. Que tem gente que curte, tá tudo certo, mas no meu caso, assim, eu prefiro o som mais dinâmico, o Rude também. A gente recém tinha começado a Pedra de Roseta na época, e o Rude tocava na banda cover, que até toquei na época, a banda Vice-Verso, e eles tocaram num bar lá em Novo Hamburgo. E nisso apareceu um amigo nosso em comum. Ele não sabia que eu e o Rude éramos amigos, nada, assim. E ele viu o Rude tocar com a banda dele, e ele comentou com o Rude assim, cara, mas que som de guitarra é esse, velho? E animal, cara. O único cara que eu vejo que tem um som tipo esse teu é um cara que eu conheço chamado Pablo Klein. Mauro. Conhece ele? Então, Mauro Schrader. Abraço, Mauro, se estiver vendo esse vídeo aí. Mauro Schrader. Eu disse, não, conheço ele bem, cara. Que massa, meu, que massa. A concepção, né, é uma coisa que vai além, né? Tipo assim, as pessoas sentem aquele tipo de sonoridade, aquele tipo de abordagem no som, aquela verdade dentro da execução, sabe? E, cara, pô, que som, sabe? Tipo, e os caras conseguem associar de cara, assim, sabe? Então não é coincidência isso, tá ligado? A parada tá toda dentro do mesmo universo ali. Sim, massa. É uma identidade, né? Sim, total. É uma identidade e uma vibe do cara, né? É aquela coisa é a vibração que o cara transmite através do negócio. É isso aí. E até falando contigo aí, Pablo, esses dias até a gente estava conversando, né, sobre a questão da sonoridade, esse tipo de sonoridade no mainstream, né, aqui do Brasil, que às vezes as pessoas não... A gente estava já falando sobre isso nos nossos sons, de que forma isso soa, né? Que às vezes a sensação que dá é que as pessoas não estão acostumadas assim com esse tipo de sonoridade, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, até tu tá
já tô no meio digital, com tanta gente te seguindo, de que forma tu vê essa questão, assim, desse tipo de sonoridade mais vintage, mais 70, enfim, dentro da sonoridade do rock no Brasil, assim, qual é o espaço disso? Cara, dentro do mainstream, assim, o tipo de som que a gente faz, assim, eu vejo que tá bem baixo, assim, sabe? Não é um tipo de timbragem, tipo de emoção que as pessoas estão buscando no momento, assim, porque tem uma visceralidade muito grande dentro desse tipo de coisa, sabe? Uma coisa muito direta, assim, tu ouve aquele tipo de som e é um soco, sabe? Então, para muita gente dentro do que curte música mainstream, curte música popular, vamos dizer assim, né? Música do momento, que o mundo tá impondo, que é o que tá rolando, às vezes assusta um pouco, assim, sabe? Então, mas óbvio, né? Dentro do mundo que a gente vive, que tem muito guitarrista e tal, desse universo, eu sinto que essa parada está sendo resgatada dentro do mundo da guitarra. Porque tem caras do meio guitarrístico novos que estão resgatando essa parada, assim. Até pouco tempo atrás, velho, era muito comum, assim, o mundo da guitarra ser dominado pelos shredders, sabe? E dá tudo certo. Eu curto essa parada virtuosa da guitarra. A galera que usa bastante ganho, toca com bastante velocidade, aquela coisa, tudo certo. Mas depois que começaram a surgir certos caras mais novos, como o Matheus Assato, sabe? A galera começou a enxergar esse negócio. Até a galera do gospel começou a trazer muito para dentro do som deles esse tipo de sonoridade, sabe? Porque é uma sonoridade que ao mesmo tempo que é muito direta, sabe? Se tu consegue moldar ela de diversas formas. Por exemplo, a galera do gospel pega esse tipo de som, sabe? E coloca bastante ambiência, sabe? Bastante delay, reverb, aquele som como se estivesse dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, assim, a guitarra fica encharcada daquilo. É uma característica muito forte do gospel isso. Tem gente que até acha demais, tem gente que gosta e tá tudo bem. Mas é uma sonoridade que, cara, dentro do meio guitarrístico, assim, dá para notar que a galera tá cada vez mais curtindo isso e achando isso interessante, assim, porque tu consegue trazer várias opções, por exemplo, assim, com essa parada da guitarra, com esse tipo de timbre, assim, com menos ganho, assim, mais dinâmico, a galera tá conseguindo trazer o quê? Muita coisa de chord melody, né? Onde, que pra quem não sabe, é quando tu toca guitarra de uma forma onde tu executa a harmonia, que são os acordes, junto com a melodia, tá ligado? Tu tá fazendo a melodia, o ritmo e a harmonia, tudo junto na guitarra, tá ligado? E no mundo de internet, isso tá muito valorizado, porque é tu e tu, muitas vezes, sabe? Tu não tem uma banda, tu não quer botar uma backing track, então tu cria arranjo, tu cria música de forma com chord melody. É muito comum hoje em dia, o cara que nem o Matheus Assato trouxe isso pra tona dentro do meio da guitarra, de um jeito muito massa, assim. Então, esse tipo de sonoridade dentro do mundo da guitarra tá cada vez mais popular, assim, porque o pessoal tá descobrindo que isso é útil para tu fazer várias coisas diferentes mesmo, assim. Dentro do mainstream já não é tanto, assim, eu acredito. A gente até estava conversando esses dias em Rude sobre isso, que é uma banda que a gente ouve direto, assim, que é uma influência muito forte pra gente, que é a Royal Blood, que é uma banda que é dois caras. É um cara que toca bateria e um cara que toca baixo e canta. Não tem guitarra propriamente na banda. Só que o som do baixo é como se fosse uma guitarra e o baixo ao mesmo tempo, assim, é de uma agressividade, assim, absurda, assim, é sensacional o som dos caras. Eu ouço todo dia quase. E o interessante é que os caras estão mainstream como banda de rock, sabe? Uma das bandas de rock mais badaladas do momento, são ingleses e tal. Só que ao mesmo tempo que o som deles é agressivo, o som deles, que seria o som que vale a guitarra, é bem diferente, assim, é um negócio mais processado, sabe? Que tem muito a ver com a parada atual do mainstream, assim. Então, eu acredito, assim, que muito do sucesso deles, assim, tá justamente nisso, né? Por ser um som agressivo, sabe? Que traz uma sensação de guitarra, mas que ao mesmo tempo não é uma guitarra clássica, assim, é um som bem processado, assim, tem uma energia incrível, assim, contagia a galera que escuta, mas por isso que tá se encaixando melhor dentro do mainstream, acredito eu, assim, porque a guitarra clássica, assim, esse tipo de sonoridade que a gente gosta, dentro dessa música popular, hoje em dia, das bandas de rock atuais, assim, não é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, sabe? Ao menos eu não tenho visto, não sei se, de repente, o Rudy lembrou de alguma coisa, mas é basicamente essa visão que eu tenho da guitarra dentro do meio guitarrístico, desse tipo de timbragem que a gente utiliza, né? E dentro do mainstream também.
Cara, eu vejo assim, ó, eu até te apresentei umas bandinhas dessas, assim, falando do nosso nível Brasil, assim mesmo, né, das bandas brasileiras. Mas, cara, eu vejo duas bandas que tiveram shows aqui em Porto Alegre antes de toda a pandemia, claro, né? Duas bandas que eu vi os stories de amigos lá no show e tudo mais, e o show lotado. Porque a gente sabe, né, que banda de rock hoje para lotar já tá difícil, não tá muito fácil, assim, né? Tirando, lógico, grandes bandas, sei lá, pegar um Skank, bandas daí já consagradas dentro do nicho, assim. Mas, tipo, pra nós aqui, a gente tem a opinião aqui, sabe? Querendo ou não, ainda não é toda banda que lota a opinião, assim. Mas tem duas bandas que eu particularmente tenho escutado muito, uma principalmente eu escuto muito, mas o som dela é bem retrô, assim, que é a Eterno Rei, não sei se vocês conhecem. Não. Cara, vale a pena começar a ouvir. E é uma banda que encheu o show aqui. E a banda Selvagens à Procura da Lei. Essa eu já ouvi falar, mas nunca escutei. Cara, tipo, as duas bandas que eu vejo, assim, bandas de rock, que eu vi várias pessoas indo no show e postando stories e coisa, e o show tava cheio, sabe? O show tava lotado. Porque, de resto, não tem nenhuma banda de rock que tenha vindo pra cá. E olha que Porto Alegre, querendo ou não, sempre teve um rock muito presente dentro de Porto aqui, né? Tipo, querendo ou não, domingo era cheio de metaleiro ali na Redenção, no Arco da Redenção e tudo mais. Sempre foi o Bonfim sempre foi o lugar do rock, sabe? Sempre teve essa pegada muito aqui. E a gente veio perdendo muito, assim. Mas ainda assim, tipo, tem poucas bandas que eu vejo lotar. E essas duas bandas foram as últimas que eu me lembro que eu tô ouvindo muito elas, e elas lotaram show, assim. Mas elas não estão no mainstream. Sim. Elas não estão nessa pegada. É tudo banda praticamente independente, assim, ou com uma gravadora bem lado B, assim, da coisa, sabe? Cara, é que assim, é interessante isso que tu falou, né? Porque a nossa visão, né, de lotar um lugar com banda de rock mudou muito, né? Antigamente, lotar um lugar com banda de rock era um estádio. Exatamente. Pega o Guns ali. Hoje em dia, velho, a gente foi no show, o Ruth foi comigo no show do The Extreme e do Rich Kotzen, na opinião. São caras gringos, tá ligado? O Nuno Bittencourt, que ele citou lá com a Rihanna, o cara do Extreme, são artistas super consagrados do rock mundialmente, tá ligado? E os caras, tipo assim, lotaram a opinião. E é isso, sabe? Sim. Então, hoje em dia, lotar a opinião é um... Cara, é sinônimo de sucesso absoluto, tá ligado? Claro. Absoluto, assim. Tipo, opinião, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, a opinião aqui é uma casa de show muito boa mesmo, hiper conceituada, mas pequena, né? É uma casa pequena, ela não é uma casa grande. Quantas pessoas cabem na opinião pra galera ter uma ideia? Vou assim, pesquisar agora aqui. Cara, deve ser umas 500 a 1.000 pessoas. Acho que mais. Não, é mais. Eu acho que umas 2.000 pelo menos cabe, eu acho. E tipo, umas 2.000 pessoas antigamente, pra um show de rock, né, meu? Capacidade até 2.000 pessoas. Chutei bonito, hein? Joga no bicho. E, cara, fora essa ideia de lotar um show que nem Opinião, que pra mim é uma coisa muito, muito gigante já dentro do rock, né? Um lugar com 2.000 pessoas. O cara vê vários pequenos movimentos, né? Por exemplo, tem uma banda que até não tem o hábito de ouvir muito. Os guris da Pedra ouvem mais do que eu, o vocal, o Léo. Eu não sei o Rudy ouve tanto quanto o Léo. A Jingle Bells é uma banda gaúcha aqui que é super conceituada, sabe? E eles fazem shows que quando eu vejo ali, pô, tem bastante gente que vai ver os caras, tem uma galera que segue, sabe? A Vera Louca. Vera Louca é uma banda de rock gaúcho, tá ligado? E a Scalene foi uma banda que, tipo, tocou na Opinião quando eu fui ver e não notou. Nem perto disso. Tem algumas bandas... Cara, e me diz uma coisa, que nível vocês acham que assim, a internet trouxe uma democratização, mas trouxe uma pulverização, né? Então a gente vê cases, assim, que antes era assim, cara, vai tocar uma banda aqui no Opinas é o apelido da Opinião, vai tocar uma banda aqui no Opinas e, tipo, era certo que eu lotar, sei lá, tô tentando lembrar, sei lá, vai tocar CPM ali, entendeu? Cara, era certo.
Tá? Isso, CPM 22. Agora, tipo, hoje já não é certo, sabe? Tem bandas nacionais que vão lotar, não é certo, assim, nenhuma. Agora, em compensação, se a gente pega a Vera Louca lota 2 noites, entendeu? Na época que o Farfã tava ali, o Brasa hoje, eu não sei, Farfã lotava 2, 3 noites. Sempre E era uma rolava um banda show independente. extra. Sempre tinha que botar um show a mais, sabe? Cara, mas eu acho que esse lance da internet democratiza muito a tua área de interesse, sabe? Então, assim, antigamente, por exemplo, tu era mais focado em determinadas coisas que tu conhecia. Tu não tinha tantas coisas que tu seguia. Hoje tu segue muitas bandas, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, assim, beleza, CPM 22, cara, era uma novidade. Não vou dizer novidade, mas tu não tinha muitas coisas além disso que tu conhecia. Sim, era ou Detonautas ou CPM. Cara, e hoje em dia, velho, tu tem 1 milhão de possibilidades de coisas que tu gosta. E até às vezes gera uma confusão, sabe, de interesses, porque como tudo é muito rápido, cara, eu gosto dessa banda, mas já gosto daquela, mas já gosto dessa. Eu acho que eu não vou no show, sabe? Vou fazer outra coisa. Essa diversidade de informação, essa pulverização de informação e esse monte de opção de áreas de interesse, mais do que às vezes uma própria banda, faz com que esses interesses mais focados em determinadas coisas que se tinha na vida antes, por exemplo, não só na música, em outras coisas, eles comecem a se diluir. É o que eu percebo, por exemplo, sabe? Sim. É bem legal isso, cara, porque fala aí. Não, o que eu ia complementar é que eu acho assim, é aquela coisa, antes tu tinha que ter um contato do empresário, né? Aquela coisa, é esse daqui que vai me levar pra rádio X e vai me explodir. E daí veio a internet e democratizou a parada. Poxa, show de bola. Só que ao mesmo tempo democratizou e pulverizou. Então não tem... A banda antes tinha o contato do empresário X, tocava na rádio top, e aí ela lotava um ginásio, um estádio às vezes, mas vamos botar um ginásio para não ser nem tão grande nem tão pequeno. E a internet veio, democratizou e pulverizou. Então para tu alcançar aquele nível, quase que Roberto Carlos, digamos assim, de música, hoje em dia eu acho que, cara, eu não sei um case, entendeu? Tirando sertanejo, né? Que daí pega uma coisa mais a nível Brasil mesmo, que é uma coisa que agrada gregos e troianos quase hoje, sabe? Assim. Mas eu vejo que a pulverização, ao mesmo tempo, quase que impossibilitou o crescimento a nível extremo das bandas. Assim. Ele criou uma democratização, mas criou uma limitação muito grande também, né? É verdade, cara. E pra tu ver como é que funciona, né? A geração atual que consome música e tal, porque vamos botar jovens, né? Até 20 anos, que é que consome pra caralho ali, né? Parada. Cara, essa galera, pra grande maioria, tu pergunta assim, ó, tu viu, tu conhece, tu escutou o álbum do fulano e tal? Ah, não, eu peguei a música do single e botei na minha playlist, entendeu? Tocou no meu flow. Tocou, do Deezer, né? E, cara, o que rola? A galera tá vindo consumindo música dessa forma absolutamente aleatória, sabe? E pra que a galera consuma um show, tu tem que fazer um triplo de força pra se engajar com quem? Contigo, com um artista, com pessoa. Daí que entra toda aquela parada de rede social, tu postar tua vida, tua verdade, entendeu? Produzir conteúdo, sabe? Porque, a música por si só já não engaja a ponto do cara ir pra um show só pra escutar música. Deixou de ser o que era, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão muito mais próximas, tá ligado? Então, esse é um dos motivos que faz, né, a galera ter tanta preocupação hoje em dia e tá na internet, né? Para as pessoas se engajarem contigo, né? Foi os casos que nem um fenômeno dentro da época lá em 2014, por aí 2013, foi a Scalene, né? Porque, tipo, os caras, eles conseguiram uma exposição na internet, assim, engajamento com eles, como pessoas, assim, como artistas, incrível, assim, absurda, né? Então, é uma coisa que não é fácil de fazer, tá cada vez mais difícil, tu tem que estar cada vez produzindo mais coisas, com mais estratégias, tá ligado? Tentando o máximo possível ser verdadeiro, trazer a tua essência para as pessoas conectar. Então, não é fácil hoje em dia o cara ter uma obra artística, né, musical, e tu levar uma galera, assim, pra te assistir, justamente por isso, né? Porque a galera tem que estar muito engajado contigo, além da tua arte, tá ligado? Sim. Hoje eu tava vendo o Flow Podcast do Dudu Nobre, e ele tava falando muito disso, do mainstream e tudo mais, e tipo, são duas coisas que ele mencionou que fazem
hoje dá uma despontada do mercado. Ele tava falando mais do nicho dele, que é samba, né? Tipo, o nicho que tu tá, os tipos de música que tu tá inserido, né? Tipo, ele no samba e teu público. Porque, tipo, ele falava, minhas músicas, ele falava, mandava pro público dele, minhas músicas estão no Spotify, tal música. E o público dele respondendo pra ele, que show, onde é que fica? Quero comprar o álbum. Tipo, o público dele é um público mais velho, então o público dele não consome internet. E aí ele citou, por exemplo, o Poesia Acústica, que juntou uma penca de MC, uma penca de rapper para fazer colaboração, e isso foi que elevou o nível do rap. E é isso que fez tu tá ouvindo o rap e achando legal, porque subiu o nível da música, porque o público que escuta é o público da internet. Então, tipo, eles se juntaram, botaram as músicas no YouTube. Eu não sei se tinha produtora envolvida, mas sei que, tipo, tu consome o produto inteiro deles no YouTube e o público só subiu, né? Então, tipo... Que massa isso. É uma coisa... É a revolução da internet, tá ligado? Muito legal isso mesmo. É massa, meu. É massa a gente começar, tipo, a tirar aquela capa que a gente via, às vezes, como verdade, e começar a entender o que tá acontecendo, né? Eu penso o próprio Marcel D2, poxa, foi um puta case aí desse período aí, cara. O louco, ele compôs um álbum em live. Ele foi compondo o álbum, compondo, com a participação da audiência, fazendo live pela Twitch. E aí ele lançou o álbum. Cara, tu quer antecipação melhor do que isso? Mas esse foi sensacional mesmo. E o mais é que ele pediu, o público participou, eu preciso de backing vocal com vocês fazendo tal coisa. O público enviava para ele e o engenheiro que tava do público, que era do público ali, né? Isso aí. Um cara pegou e disse, eu ajusto a voz de todo mundo pra ti. E ele pegou a voz de todo mundo, sincronizou, fez a engenharia dele lá, a engenharia de áudio, não sei como é que se chama, e devolveu pro D2, pronto, ó, toma aí. Então, tipo, ele teve a colaboração de uma penca de gente pra fazer um álbum inteiro. Ele precisava de alguém, ele ligava na live, eu preciso que tu faça tal. E ele ligou, acho que pro Zeca Pagodinho, pediu umas coisas, não sei. Foi pro Criolo. Isso aí. Ele ligou pro Criolo na live. Essa música ficava legal com o Criolo junto. Daí ligou pro Criolo. Ô, Criolo, tu pilha fazer uma música aqui comigo, assim, assado e tal. Tipo, imagina em live isso, sabe? Tipo, isso é animal, velho. As pessoas participando, onde é que tu imaginou? Quando é que tu imaginou nos anos 90? Vamos botar aí, nem botar tanto, nos anos 90. Um artista que tinha participação do público dele gravando. Tipo, uma coisa surreal, né, velho? E, as pessoas querem essa experiência, né? As pessoas buscam hoje em dia experiência, né, velho? Isso aí é uma experiência sensacional. A gente vai ficar pra eternidade, né? O cara vai estar com 80 anos. Eu lembro que eu participei dessa música aqui do Marcelo D2. Marcelo D2. Aquele maconheiro. Guitarrista, cantor e ator aí. Ele tá vendo bastante o Érico Rocha, né, velho? Uma parada também que eu vejo dos rappers ali, eles cresceram muito, os MCs e tudo mais. Cara, eles não lançam álbum. Eles lançam música. EP, single. Eles vão lançando vários singles e montam um EP depois, né? Só que assim, cara, eles fizeram, eles escreveram, foram lá, produziram, assim, então, tipo, os caras estão lançando música todo mês, sabe? Então, a Anitta, porra, eles lotam o show assim. Produzindo música e soltando, produzindo música e soltando. O tempo inteiro tu tá na fita mandando material, tu nunca sai de cena. Exatamente. E a gente tem um pouco daquela mania de vamos segurar, vamos produzir tudo, vamos fazer, e daí lança. Não funciona mais porque quando tu faz isso, tu é esquecido por um tempo e tu não pode mais ser esquecido, tá ligado? A antecipação não pode ser ausência. Tem que ser presença criando a antecipação. É louco isso, né? Muito massa, assim. E em termos de streaming, né, cara? Agora falando em questão mercadológica e algoritmicamente falando, né? Funciona melhor assim também, né? Porque daí tu consegue trabalhar em termos de divulgação, porque até pelo lançamento que a gente fez da Pedra de Roseta agora, né, do EP,
tu consegue trabalhar um som. A gente lançou um EP agora com vários sons, né? Tu consegue trabalhar um som. Se tu vai lançando todos como single e depois coloca isso num trabalho, tu consegue fazer o lance e mais, sabe? Então vale a pena tu lançar um, lançar outro, e torna isso um EP depois. É uma baita estratégia, porque quem é visto é lembrado, né? Não tem... Hoje em dia é isso aí. Até porque aí a plataforma, o algoritmo trabalha para ti, né? Ele entende que tu tem uma continuidade e ele começa a impulsionar para ti grátis. Exatamente. Mas pra gente... Tá, uma última perguntinha. Tu falou o negócio do algoritmo, bem legal isso. Coisa que eu não sabia, tá ligado? Explica aí pra galera o que tu aprendeu esse ano com a parada do algoritmo do Spotify, em termos de estrutura, tempo de música, toda aquela parada que antigamente a galera atribuía a umas certas regras que as rádios estipulavam para que uma música pudesse tocar, agora isso foi substituído pelo algoritmo do Spotify. O que tu aprendeu desse ano aí sobre isso? Cara, na verdade, eu acho que a gente tá aprendendo ainda, assim, mais até com o Léo, né, que é o vocalista da Pedra de Roseta, e que é o cara que pesquisa mais, né, mas basicamente, assim, cara, hoje são pré-requisitos ou pré-concepções de composições que tu tem que fazer para que tu seja visto mais facilmente, entende? Então, eu vejo, por exemplo, assim, quase como um engessamento do processo criativo, assim, cara, porque é um mercado, velho. Então, assim, hoje lá, tu tem que compor um som, o refrão tem que entrar em tanto tempo, no lance do algoritmo, o ideal é a música já entrar com a voz. Cara, uma série de coisas, a música tem que ter 3 minutos. Cara, é um lance muito doido, sabe? Pra quem não sabe, um algoritmo é tipo um programa gerado pelo Spotify, ou Deezer, enfim, a plataforma que for. É isso, exatamente, uma inteligência artificial que vai identificar ali, quando tu posta tua música lá, enfim, vai identificar o tempo que vai levar para entrar a voz, o tempo da música de forma total, o tempo que demora para chegar ao refrão, e todas essas informações vão contribuir para que ele distribua a música de forma um pouco mais intensificada ou não, porque o que eles querem é que as pessoas consumam músicas mais fáceis de consumir, né? Entendeu? Aquela coisa mais volátil ali. Exatamente, entendeu? Então, basicamente, eu não sabia disso aí também, fiquei sabendo faz muito pouco tempo, que quando tu quer entrar no Spotify com mais possibilidade de entrar em playlists e ter teu som divulgado com mais intensidade, assim, pela plataforma, tu tem que, de certa forma, o máximo que tu puder, né? Obviamente, vai estar de ti, né? Como artista, te adequar a essas pequenas regras do algoritmo para que ele te favoreça ou não, tá ligado? Aí tu vai valorizar tua arte ou não, tu vai dosar um pouco de cada coisa, aí vai muito de cada artista, né? Mas eu achei muito louco isso, eu não sabia disso aí, fiquei bem espantado, porque a gente meio que voltou pra era do rádio, tá ligado? Só que agora o radialista é um robô, não teria o que argumentar. Cara, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, eu analisei o gráfico dos nossos sons ali, né? Uma das coisas era a dançabilidade, velho. Tipo, daí eu comparei um som nosso, peguei um som nosso e comparei com um da Anitta, por exemplo. Coloquei no gráfico lá e fiz o cálculo. Tipo assim, tomou uma tunda, entende? Da dançabilidade da Anitta. Então, cara, é um troço muito louco, assim, sabe, meu? Assim, mas, por exemplo, porque isso tudo são coisas que sabem que as pessoas se interessam, enfim, mas que estão dentro desse processo de algoritmo, né? Uma observação interessante, acho, para nós, assim como um todo, eu entrei agora aqui no YouTube, tá ligado? Para dar uma olhada no Em Alta, porque tá muito presente na minha cabeça a música nova do Alok, com, acho que é uns 5 MCs que ele fez junto, né? E que é a Cracolândia. Ilusão, o nome da música é Cracolândia. Que, cara, pra mim eu achei o som sensacional, assim, foi muito foda. E eles postaram e ela deu uma explodida, ela viralizou, foi pro Em Alta, aquela coisa toda ali. E aí eu entrei aqui pro Em Alta pra ver, porque o Léo chamou a atenção do lance da poesia acústica, de trazer muita gente, né? Uhum. E, mano, eu pensei em 2 exemplos. Esse do Alok, que explodiu, viralizou, mas são 5 ou 6 MCs na música, e eles produzidos pelo Alok, que carrega um peso muito monstro, né? Sim. E depois, eu me lembrei do Mauro Henrique, com a não é Super Combo lá, é o Mauro Henrique com Scatolove. Cara, tipo, querendo ou não, aquele som ali deu uma baita despontada.
Monstro. Né? E, os dois são colaborações. Uhum. E aí eu entrei aqui pro Em Alta pra ver, cara, vamos parar assim, não vou ficar cagando regra aqui, não vou ficar falando coisa. E eu entrei no Em Alta aqui. Com exceção de música sertaneja, praticamente todos os Em Altas são MCs colaborando. Tipo, tem 2 a 5 MCs na parada. O resto, o que não é MC, o que não é colaboração, não vamos botar MC, o que não é colaboração é praticamente música sertaneja. A maioria é sertaneja. O resto tudo é sertanejo, assim. Cara, é um lance quase do inconsciente coletivo. E velho, agora, o cara já vai para um lance mais pirado agora. Mas as pessoas vão por imitação, entende, cara? Tipo, tu começa a curtir um lance, e o cara faz outra coisa igual. Cara, por imitação, tu acaba começando a curtir determinadas coisas e tu vai onde a boiada vai. Às vezes não é tão por ser legal, sabe? Mas a boiada tá aqui, o foco tá aqui, e tu vai fazendo... Vamos todo mundo junto e até esgotar tudo isso. Sabe? Essa área de interesse. É normal, né? Mas então, pra gente finalizar, agora por esses dias vai sair no nosso blog uma matéria, um artigo, digamos assim, com 10 solos brasileiros que são fodas, digamos assim, que são... Marcantes. Eu queria que tu, Rudy, me dissesse 3 solos brasileiros que te marcaram. Se vier, os primeiros que vieram na tua cabeça. Não sei te responder, velho. Não sei. Não sei. Corta. Nenhum, Rudy. Não tem essa resposta. Marcantes brasileiros. Não. Nenhum nos anos 80, Rudy? Tu te lembra, assim? Cara, aquelas coisas do Vander Tafo, sabe? Sei lá, talvez solos do... Cara, a época do Angra, assim, sabe? Do Kiko, as coisas do Kiko Loureiro me chamavam muita atenção, assim, sabe? Na época mais metal. Pode ser mais simples, não te apega a virtuosa. Não. Mas aí, cara, por aí, assim. Eu vou citar um aqui que eu lembro muito, assim, que marcou quando eu escutei, que é o de Caleidoscópio do Parâmetro de Sucesso. Com certeza vai ser um dos que vai estar no blog lá, porque total Berking, assim. Eu tenho 2 solos que me batem na cabeça, assim. Um que eu já mostrei várias vezes pro Pablo, que é o da Glória, da banda Glória, da Horizontes, que é uma música que é muito massa. E, de longe, pra mim, um dos solos que mais bateu cabeça pra mim foi o do Metal Popcorn do Mamonas Assassinas. Ah, sim. Aquele solo lá eu acho muito pesado. Muito pesado. Cara, tem outro solo que é muito legal, que é certo que vai estar na lista, que eu não lembro o nome da música agora. Aquela música que é o Faísca fez o solo pra Rita Lee, tipo... Não adianta chamar ou não. A Rita Lee cantou essa música? Na época dos Mutantes? Era Mutantes isso? Eu não sei se é Mutantes ou Rita Lee. Essa música tem um solo de guitarra que é lindíssimo, tá? Eu acho que foi o Faísca que gravou. E certo que vai estar na lista também. Massa. Pode ser. É isso aí então, gurizada? Era isso, tem então. Mais coisa aí, Léo? Era isso. Valeu, Rudy, pela participação, pelo teu tempo aí. É sempre bom a gente ter uma opinião diferente dos assuntos que a gente conversa, um ponto de vista diferente, mesmo que tu sendo bem próximo do Pablo, o ponto de vista da tua história faz com que tudo que tu disse hoje faça relevância, né? Então, tipo, a tua trajetória mostra o guitarrista que tu é hoje, independente se tu tá perto do Pablo ou não. Então, te agradeço aí o teu tempo, foi foda a conversa, eu gostei bastante, sempre traz alguma coisa a mais, então te agradeço aí pela participação. Cara, foi uma honra mesmo, sabe? Enfim, ter sido convidado, poder trocar, e é uma honra estar num projeto com o Pablo, por exemplo, um grande músico, aprendo muito, sabe? E fiquei bem lisonjeado pelo convite de vocês, gostei, bem legal o formato, essa troca, enfim. Foi uma conversa, nem vi o tempo passar, foi muito legal, muito obrigado aí. Não, só agradecer a todo mundo que assistiu até o fim aí. Com certeza, pra gente é muito bacana poder ter o Rudy participando aqui, porque é um cara que, além de ser um grande amigo, traz muitas visões musicais diferentes das minhas, muitas vezes, apesar da proximidade, e sempre agrega, assim, sabe? Isso é que é legal, assim, dentro do trabalho que a gente faz juntos ali, sempre tem uma visão, uma perspectiva diferente que eu não tinha visto, que ele me traz, assim, e basicamente
é isso que eu busco, assim, é sempre estar ao lado de pessoas que vão agregar, né, e trazer experiências, informações, sentimentos, tudo mais que possam agregar dentro da minha forma de pensar, de sentir, de tocar e de me expressar também. Com certeza, te agradeço de coração, Rudy, por ter participado aí com a gente e com certeza a galera vai curtir pra caramba esse bate-papo aí. Valeu, Ulisses. Tamo junto. Show de bola, meu, show de bola. Sério, valeu. Elevou o nosso papo, com certeza. Trouxe uma experiência e uma intelectualidade musical muito massa mesmo. Uma visão, assim, muito pessoal tua que agregou pra caramba mesmo. Valeu, meu. Obrigadão, então. Deixa o teu arroba aí, Rudy, pro pessoal te seguir. Instagram. Cara, no Insta, @Rudy Saltiel, Rudy SALTIEL. Vou deixar aí na tua tela pro pessoal te seguir. E para vocês, guitarristas, não esqueçam de seguir o Pablo Klein. Pablo Klein no Instagram, Facebook e no YouTube. Toda semana a gente está postando conteúdo, sacadas para vocês aumentarem a qualidade do improviso, aumentar a qualidade do feeling. Toda semana tem. Terças-feiras às 15h49, Pablo, live? Toda terça-feira, 15h49, as lives do Pablo, trazendo sempre mais feeling para a hora de tocar, para a gente conseguir começar a improvisar e criar solos com muita emoção. Segundas-feiras, tem toda segunda-feira um artigo no blog. Segue lá as redes que vocês vão estar sempre ligados. E se quiser mais informações, acesse o nosso canal do Telegram, que lá a gente posta tudo. É a parte mais centralizada do conteúdo. Beleza? Show de bola. Vambora, um abração, então. Valeu, pessoal. É nóis. Valeu. E até quinta que vem. Agora, senta a palhetada e bora sangrar os dedos. Valeu, gurizada. Falou. É nóis.